porque o samba, ele é brasileiro. Por aí tem a história. Então isso nasceu na história, e nasceu na minha história também. Então a história do samba não é do mundo. Samba é para o mundo, feito pelo Brasil. Eu morava na rua Sinimbu e tinha um porão embaixo que a gente fabricava instrumentos. E havia, na continuidade da rua, o Lava-Pés. Um pouquinho para frente tinha uma escola de samba Lava-Pés. E ali o que aconteceu? Dona Eunice começou a conhecer a gente, veio lá, começou a pedir favores, e meu pai começou a fabricar daquele uns tamborzinhos de sem nada. Mas não deu, como a gente começou a fazer baterias, coisas de concerto de madeira, esses negócios, aí começamos a fabricar para a escola do Lava-Pés uns tambores para Lava-Pés. Dali começou a ter sucesso, começaram a pedir, começaram a gostar, e uma história nova da percussão debaixo de um porão. A Gope é o que ela é, e foi a primeira a fazer instrumentos para o Brasil inteiro. Aí meu pai morreu muito cedo. Eu falei, não vai, eu pensei de jogar tudo fora e ir embora. Falei, vou fazer outra coisa. No fim eu falei, não, já que meu pai quer, eu vou ver. Aí eu comecei então a ser mais valente do que meu pai, coitado, porque meu pai não chegou. Naquele dia que eu fiz 21 anos, a Gope eu registrei ela, porque ela ficou no dia 9/5/1962. E quando eu falei, pai, em vez de falar pegou, vamos inverter, pegou o nome de Gope. Gope foi a inversão minha de coisa que pegou Gope. A Gope surgiu desse jeito. A história da minha filosofia de instrumento musical é meu bisavô. Quando ele importou, ele veio, ele fazia instrumento aqui de sopro. Começou a fazer estojo, ali que começou a fabricar, então, fora do saxofone. Ele fabricava clarinete, ele era um artista. Meu pai e meu avô era um artista de concerto de sanfona. Olha bem, então a história nossa. E o meu avô, que casou com a minha avó, que é austríaca, ele veio da Itália, quando estava a guerra lá, que negócio, ele veio para a Itália e começou a consertar sanfona. Você vê uma coisa. E meu pai, quando veio, começou a fabricar estojo. Do estojo ele começou a fabricar instrumento, começou a fabricar saxofone, um monte de coisa. Então você vê, quando eu então decidi, meu pai morreu, meu avô me deu a ideia de coisa, quer dizer, um monte de coisa, eu dentro do meu coração, eu comecei a fabricar tudo. Aqui tem sanfone, tem saxofone que eu fabriquei, um monte de coisa que tem aqui, quartos aí. E outra, quando eu comecei a fazer meu trabalho, no Brasil não tinha nada. Eu comecei a expandir a minha fábrica, que não podemos chamar de fábrica, é um concerto, uma coisa, na casa inteira, porque era uma casa grande de andares, mais 2 andares para frente. Começou a crescer. Aí eu fui na Jovem Guarda, fiz uma bateria para o Anselmo. O Anselmo ali eu conheci a Jovem Guarda, conheci o Roberto Carlos, comentou uma história totalmente independente. Coisa com o Anselmo. Quando ele viu isso, ele falou, meu amigo, a escola, a entrada é tua. Era 9 horas da manhã, eu já levei a bateria, comecei a saber que era uma briga, os caras vinham com coisa importada, alguma coisa para tocar, não tinha. Era uma confusão danada. Eu expulsei todo mundo, ninguém põe mais nada, não por minha ordem, o Anselmo Dória, ninguém mais entra no instrumento. Vai usar só o que tem, que é essa que está aqui, ó. Essa história aqui, que foi a primeira que eu fiz, essa aqui. Aí começou, quando eu quis montar aqui, ótimo, chegou aqui não tinha luz. A luz que chegava aqui era amarela, então não podia fazer nada. Fui embora, fiquei bravo, não sei, depois de 8 anos, eu vim pra cá. Aí eu fiz um salãozinho, só um pedacinho lá embaixo do porão, lá aquele pedacinho lá embaixo, filha, aquele compridinho lá,
mais ou menos um pouco maior do que isso aqui, eu morando lá. Eu vinha para cá, dormia aqui, fiz um pedaço para frente, tudo eu fiz sozinho, trabalhando, nada veio do céu para mim, a não ser Deus, né? Que deu muita força. Aí começou nego para cá, eu comecei a entrar para a Europa, eu comecei a viajar para o mundo inteiro. Minha filha chegou aí, um monte de lugar que ela foi. Mr. Gopi, Humberto Gopi, Mr. Gopi, eu vou te chamar até de Mr. Gopi, porque o samba, ele é brasileiro, por aí tem a história. Então isso nasceu na história, e nasceu na minha história também. Então a história do samba não é do mundo. Samba é para o mundo, feito pelo Brasil.